participou não só aqui integralmente desta série, mas também quando iniciou o I. A partir do momento em que esse grupo, né, criou a partir da Casa Espírita, onde veio esses colaboradores, né, decidindo criar um novo grupo para estudo da doutrina, e assim nasceu o nosso IT. As comemorações começaram no domingo, onde a casa cedia anualmente um encontro de jovens espíritas de outras casas, onde foi debatido o tema família. Então nós recebemos aqui no domingo diversas sociedades espíritas de todas as casas de Juiz de Fora, onde foram debatidos todos esses temas. Na segunda-feira, pelo segundo dia das nossas comemorações, nosso curso básico abriu as portas para todos os colaboradores da casa. Então pudemos, todos nós, aqueles que fazem o curso e todos os outros colaboradores, trabalharem juntos e pela primeira vez ter aquele primeiro contato, iniciando os seus estudos. Na terça-feira tivemos um momento de contos, né, de alguns casos mais marcantes aqui da nossa casa, onde alguns colaboradores aqui já, né, há 20 anos na casa, puderam trazer as suas experiências, suas chegadas no Espiritismo e também os pontos mais marcantes e aqui da casa. Ontem, no terceiro dia das nossas comemorações, nós tivemos o Ricardo Baez com um grupo de estudo que realiza aqui uma vez ao mês, aos sábados, trouxeram para a gente o livro do resultado desses estudos, que se chama O que é o Homem? Esse resultado, o livro está publicado, está sendo aqui oferecido aqui na nossa recepção. E hoje, o último dia das nossas comemorações, desses 20 anos da nossa casa, ninguém melhor que aquele que também participou, né, dessa fundação, que participou com certeza desta obra aqui que nós podemos hoje desfrutar. Então eu vou convidar todos para a prece, e depois da prece eu vou passar a palavra para o nosso colaborador dele. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo com sinceridade, além dessa oportunidade de reunião, de encontro, agradecer por esses 20 anos dessa casa. Agradecer aqui, porque durante esses 20 anos, podemos de fato aqui divulgar a doutrina espírita através dos trabalhos, através das palestras e através de todos os estudos que essa casa realiza. Agradecemos a todos os colaboradores, encarnados e desencarnados, que durante todo esse movimento estiveram presentes conosco, nos ajudando, aqueles que aqui trabalharam no plano material e continuam certamente trabalhando no plano espiritual, ajudando e certamente nos dando a força necessária a continuar com este movimento. Obrigado, Jesus, por esse amparo, e pedimos aqui a esses mesmos espíritos amigos que estejam próximos ao nosso colaborador da noite, o Eli, para que ele possa trazer com bastante transparência e tranquilidade tudo aquilo que preparou para a gente com tanto carinho. Obrigado, Jesus, por essa casa, e agradecemos por fazer parte desta família que aqui trabalha, que aqui convive, que aqui celebra. Muito obrigado, Jesus, e em seu nome nós iniciamos os estudos dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre e amigo Jesus possa continuar nos envolvendo nessa noite. Que os benfeitores espirituais que estão presentes no ambiente possam nos trazer o seu carinho, suas energias, suas intuições, e que nós possamos juntos aproveitar esses minutos em reflexão, em troca de ideias, em diálogo fraterno. Foi com muita alegria que a gente recebeu o convite da casa para estarmos participando dessa semana comemorativa. Como o companheiro disse, nós tivemos a oportunidade de estar presentes desde o início, e a gente olha para trás assim, 20 anos, né? Parece um negócio assim, meio inconcebível. Estava conversando com minha esposa, Lígia, que também participou, né, do início dos trabalhos no ID, e a gente estava realmente discutindo isso, como que passa tão rapidamente. Para a gente, a casa tem um significado especial, embora atualmente não estejamos diretamente ligados ao nosso trabalho no ID, justamente porque nós tivemos a oportunidade,
tal como acontece com um filho, por exemplo, de acompanharmos desde a ideia inicial, desde a concepção da ideia, ao processo, nessa nossa analogia, né? Ao processo da gestação dessa ideia, que deu origem à casa, ao nascimento da casa, aos seus primeiros passos, nas primeiras atividades, ainda lá na sede em São Mateus, e fomos acompanhando gradativamente o desenvolvimento dessa ideia inicial. O ID, não sei se todo mundo sabe, né? Quantos estão aqui desde o início, na realidade já é um bom tempo, surgiu de uma ideia bastante interessante que um grupo da Casa Espírita, do qual nós participávamos, juntamente com o Ricardo Baez, que eu acho que vocês devem conhecer, né? O Ricardo Baez, a Carla, o nosso amigo Nelson, a Laura, a gente tinha um grupo de estudos e sempre foi um interesse nosso. Eu tive a oportunidade, a qual agradeço a Deus e aos nossos amigos espirituais até hoje, de iniciar os meus estudos espíritas nesse grupo, né, e ser extremamente bem orientado nesses primeiros passos da doutrina espírita. E sempre foi um interesse da nossa parte, desse grupo, em estar trabalhando pela divulgação e pelo estudo do Espiritismo. Numa época em que, alguns devem se recordar, talvez não, né? Numa época em que o estudo, material para estudo, era algo difícil de ser montado. Alguns devem ter pego aquelas transparências, né? Escrita à mão, que a gente fazia um esforço para colorir, usar canetinhas diferentes, para ver se ficava mais chamativo. Numa época em que muitas vezes os nossos textos tinham que ser datilografados, os computadores estavam começando a surgir. Foi uma iniciativa muito grande que surgiu na época na Casa Espírita, da gente começar a produzir material, produzir apostilas que dessem sustentação aos diversos cursos, às diversas atividades. É dentro desse espírito de estudo e de divulgação que surgiu o ID. O nome, não sei se todo mundo sabe, foi inspirado no nosso homônimo de São Paulo, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que tem também, né, essa tarefa, essa meta, esse objetivo de estar trabalhando pela divulgação da doutrina espírita através da publicação de textos, obras, livros, etc, etc. Nossa intenção, na realidade, assim, a nossa intenção inicial, ao começar a trabalhar a ideia, era, e o nome reflete isso, né? Diferente, provavelmente, da maioria das casas espíritas que vocês conhecem. Às vezes é Centro Espírita X, Casa Espírita X, é difícil a gente ver um instituto, né? O nome refletia essa ideia da gente estar montando um trabalho que auxiliasse outras casas espíritas. Talvez um pouco além do trabalho que era realizado pela grande maioria das casas espíritas e dos centros espíritas da época, a nossa intenção no ID era justamente estar fornecendo subsídios através de estudos, seminários, apostilas, textos, que auxiliassem as casas co-irmãs dentro do movimento espírita. Na realidade, aqueles que acompanharam o processo inicial devem se lembrar que nós ficamos um pouco surpresos na fundação da casa, justamente porque a ideia era relativamente modesta, né? Não era a ideia de nós termos mais uma casa espírita, mais um centro espírita da nossa região, que é tão profícua dentro do movimento espírita, dentro das instituições espíritas, mas o chamado foi atendido por muitas e muitas pessoas e nós acabamos estendendo as atividades do ID, né, do Instituto de Difusão Espírita, que embora no nome tenha ficado difusão, mas como a gente vai ver, faz muito mais, né? Nossas atividades se estenderam muito mais do que isso. Então, para nós, da mesma forma que com um filho, né, é bom a gente ver o crescimento, a expansão da ideia, a perseverança dos trabalhadores, o estímulo ao estudo, ao crescimento através da doutrina espírita,
ficamos muito satisfeitos e compartilhamos essa alegria com todos vocês. Para a nossa pequena reflexão na noite de hoje, nós resolvemos abordar um tema que interliga, já que obviamente nosso tema central é a casa espírita, mas que interliga esses três elementos que não existem de forma independente. Que é justamente a nossa doutrina espírita, a casa espírita e nós. Na realidade, vamos observar, começando com algumas definições muito básicas, muito simples, mas para a gente poder recordar, nós vamos observar que esses três elementos são interdependentes. Muitas vezes vamos encontrar iniciativas que tentam segmentar isso, mas é a nossa ideia na noite de hoje mostrar que isso não é possível, por uma série de motivos que vamos conversar. Comecemos com a doutrina espírita, ou espiritismo, como ficou conhecido. Uma das definições mais conhecidas da doutrina espírita está lá no livro Que é Espiritismo, logo no preâmbulo do Que é o Espiritismo, quando Kardec vai apresentar essa obra e vai dizer assim, para responder de uma vez a pergunta da capa, e aí dá essa definição. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, e isso é importante a gente lembrar, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, o chamado aspecto científico da doutrina espírita, presente no corpo doutrinário, conforme a gente está observando desde o início, é justamente no sentido de podermos expandir os conceitos que a ciência oficial apresenta, uma vez que a ciência oficial ainda, na sua maioria, não admite a existência ou a influência ou a intervenção dos espíritos ou da alma dos mortos, a doutrina espírita vem preencher essa lacuna em termos de estudos científicos. Porque essa relação entre os espíritos desencarnados e nós que estamos encarnados é fundamental para que a gente compreenda melhor a natureza. A ciência oficial se restringindo a estudar o mundo material e as leis que regem esse mundo material, deixa escapar uma série de causas, de efeitos, de explicações, de entendimentos que nós vamos encontrar na doutrina espírita. A partir da identificação, a partir do reconhecimento, que é fundamental, de que nós, espíritos, continuamos vivos, continuamos os mesmos indivíduos quando esse corpo falece, quando as energias desse corpo se esgotam, e aí vamos à erraticidade, o chamado plano espiritual. A partir do reconhecimento desse fato tão simples e tão natural, um mundo novo se descortina de ideias e de pesquisas e de leis que a doutrina espírita se apresenta para nos explicar. Mas não só uma ciência prática, como uma filosofia. Também, como ocorre com a ciência, embora não seja um consenso entre os cientistas, mas da mesma forma como ocorre na pesquisa científica, a motivação da pesquisa, quando um investigador, um pesquisador, resolve se dedicar a determinada área de pesquisa, resolve aprofundar os seus estudos nessa ou naquela área, na realidade essa motivação parte de ideias, parte de estímulos, parte de uma concepção de mundo, que é uma área que genericamente a gente diz que está ligada à filosofia. Então, a questão das ideias, a questão de como a gente concebe as coisas, de o que nós consideramos que sejam os princípios, os fins, os objetivos, que motivam, aí sim, a prática científica, também está presente na doutrina espírita. Por isso Kardec
logo no início, reconhecendo através da revelação dos espíritos desencarnados essa amplitude da doutrina espírita, vai colocar, logo de início, estabelecer essas duas bases bastante sólidas que se complementam. É muito difícil a gente imaginar uma postura científica sem uma filosofia por trás. E é muito difícil a gente imaginar uma filosofia que trabalhe sozinha, só filosofando, sem que aquelas ideias sejam aplicadas ou experimentadas de alguma forma. Mas não apenas isso. Com essas duas bases bastante sólidas, Kardec vai dizer uma filosofia que compreende as consequências morais que dimanam dessas relações. Observe como estão intrincados esses três aspectos da doutrina espírita. Os espíritos desencarnados existem, fazem parte da natureza. Somos nós que estamos numa condição diferente, porque a condição natural do espírito é ser desencarnado. Somos nós encarnados que estamos temporariamente numa situação diferente. Esses espíritos desencarnados atuam, há uma relação com os encarnados. Então nós temos ao mesmo tempo uma ciência para estudar essas relações, temos uma filosofia que nos dá as ideias que baseiam-se, em que se baseiam essas relações, mas essas relações geram consequências. Essas consequências são eminentemente morais. No Brasil, essa ideia de consequências morais tomou uma feição religiosa. Então é comum ouvirmos falar no tríplice aspecto da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, um triângulo de forças que Emmanuel vai apresentar através da psicografia do Chico no livro Consolador. Mas observamos que não há novidade nisso, porque desde o início isso já está estabelecido. As consequências morais, que para nós significam os nossos comportamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de relacionar com os outros, encarnados ou desencarnados, já que agora a natureza abrange todos os espíritos, está estabelecido desde o início do processo da codificação. O Espiritismo, então, é um dos pés desse nosso banquete de três pernas, esse banquinho de três pernas. O outro é a Casa Espírita ou o Centro Espírita. Herculano Pires, autor espírita já desencarnado, tem um livro fininho, mas que merece ser lido, como toda a obra de Herculano, evidentemente, mas um livro fininho em que ele intitulou O Centro Espírita, e que vai tratar exatamente, sob um ponto de vista de um pesquisador espírita, de um estudioso, de um intelectual, sobre a função, sobre os objetivos, sobre as motivações de uma casa espírita. E logo no início, num dos textos iniciais, Herculano vai dizer algo que é muito interessante para nós observarmos. No desempenho de sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo. No plano propriamente humano, material, e no plano espiritual. Essa é uma definição importante para a nossa ideia, que eu vou apresentar daqui a pouco. Observemos que, por um lado, a doutrina espírita nos apresenta um corpo doutrinário, estabelecendo um ponto de vista científico, filosófico, com consequências morais, religiosas, em torno desse corpo filosófico, dessas experiências. Por outro lado, a partir do momento em que nós nos vemos estudando, tomando contato com esses ensinos, com essa doutrina, com essa filosofia, algo dentro de nós nos chama a ação. Já não é mais concebível, se é que foi alguma vez, concebível que nós estudemos o Espiritismo para nosso deleite e satisfação, para nosso prazer, para o nosso interesse
puramente pessoal, para simplesmente aumentar o cabedal dos nossos conhecimentos e entender melhor a vida, o universo e tudo que está em torno de nós. Não é assim que funciona o estudo da doutrina espírita. Todos nós, e provavelmente todos nós já sentimos isso, todos nós, ao tomarmos contato com essa realidade espiritual, somos convocados, se não externamente, internamente, a agirmos, a colocarmos para o mundo, ao colocarmos para o exterior esse conhecimento, essa filosofia, essa ideia. E seguindo a moral cristã, que conforme Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, é a moral espírita, porque em termos morais a doutrina espírita nada tem a acrescentar àquilo que Jesus ensinou, e um dos ensinamentos, uma das orientações do Mestre, foi justamente exercitarmos o serviço ao próximo como base para o desenvolvimento desse sentimento que nós chamamos de amor. A casa espírita, o centro espírita, vai nos possibilitar isso, vai nos dar os meios necessários para que coloquemos em prática, externalizemos aqueles conhecimentos, aquela doutrina, aquela ciência que nós estamos aprendendo. Então, o centro espírita é o segundo pezinho do nosso banquinho, sem o qual o banquinho cai. O terceiro somos nós, evidentemente, né? Vocês vão fazer uma referência a esse nós, uma capa de um livro, né? Somos nós. Nós, na definição talvez mais básica que a doutrina espírita nos apresenta, está no Livro dos Espíritos, na questão 76, nós os espíritos, né? Todo mundo aqui é espírito. Nós somos os seres inteligentes da criação. Evidentemente que assistindo o jornal de vez em quando a gente fica meio em dúvida se realmente somos os seres inteligentes da criação, porque tem tanta coisa acontecendo que demonstra uma falta de inteligência da parte daqueles que a praticam, que a gente chega até a questionar, será que é mesmo, né? Mas o fato da inteligência não estar sendo bem utilizada é outra história. Mas os espíritos, ao alcançarem o patamar da humanidade, efetivamente demonstram a inteligência presente desde o início do seu processo de desenvolvimento. Somos os seres inteligentes ao ponto de conseguirmos montar esses slides, explicar essa história de doutrina com casa, e eu conseguir organizar esses pensamentos todos. Esses três elementos, então, eles são, conforme falamos, interdependentes. Nós temos a doutrina espírita, ou espiritismo, temos a casa espírita, o centro espírita, ou instituto espírita, e temos nós, intercambiando, interrelacionando com esses elementos. A doutrina espírita, então, apresenta esse corpo de ideias, esse corpo doutrinário. Esse corpo de ideias se materializa, ou se concretiza. Os espíritas não gostam muito de falar de materialismo, né? Ou se concretiza na casa espírita. A casa espírita, por sua vez, nos abriga, nos dá a oportunidade do exercício efetivamente daquele corpo doutrinário. E ao mesmo tempo nós, completando o ciclo nessa direção, nós trabalhamos, desenvolvemos e formamos e ajudamos ao progresso efetivamente da doutrina espírita. Muita gente, até hoje, continua pensando que a doutrina espírita é uma doutrina revelada puramente pelos espíritos desencarnados. A doutrina, insistem os estudiosos espíritas, é dos espíritos. E os espíritos, uma boa parcela deles está desencarnada, mas uma parcela está encarnada. Significa que nós, encarnados, atuando
no movimento espírita, nos nossos grupos de estudos, nas nossas atividades, estamos também num processo de construção da doutrina espírita. Para muita gente, essas ideias são esquisitas, porque a gente se acostumou com a ideia de que uma doutrina tem que estar pronta. Está aqui o livro, no nosso caso os livros, né? Porque são muitos. Está aqui os livros, você estuda esses livros e pronto, você sabe a doutrina espírita. Está pronto, é acabado, estudando, está tudo ali. Quando na Gênese, Kardec deixa muito claro, ao discutir o caráter da revelação espírita, que o Espiritismo é uma doutrina que progride, justamente porque está apoiada na filosofia e na ciência, e quem está filosofando são os espíritos, e se os espíritos, encarnados e desencarnados, quando eu falo espírito aqui, vocês já entenderam, né? Todo mundo. E se os espíritos estão evoluindo, estão crescendo, estão se aprimorando, é natural que as suas ideias e as suas concepções também se aprimorem. E por outro lado, a ciência experimental ou prática, que com o desenvolvimento tecnológico, a nossa capacidade de compreender melhor as leis da natureza, a intimidade do átomo, o funcionamento dos astros, obviamente, com a tecnologia se desenvolvendo, a ciência progride. Se a base, conforme dissemos, que é a filosofia e a ciência estão progredindo, a doutrina como um todo está progredindo. E está progredindo pelo nosso trabalho. E é importante a gente destacar isso. Pelo nosso trabalho. Então, o espírita é convidado a atuar efetivamente no desenvolvimento da própria doutrina. Não estamos mais, pelo menos não somos chamados para isso, convidados a sentarmos e escutarmos. Vamos aprender Espiritismo. Vou ler aqui para aprender Espiritismo. Vamos sentar, escutar, vamos ler, mas vamos falar, vamos pensar, vamos perguntar, vamos discutir, vamos, vou colocar entre aspas, duvidar, a fim de que com a discussão, com a análise, a gente possa avançar no conhecimento. Se a gente acredita que por uma questão atávica, muitos de nós acreditamos, que a doutrina é algo para vir para dentro de nós e satisfazer as nossas necessidades intelectuais e morais, estamos apenas parcialmente certos. No Espiritismo somos convidados a participar efetivamente. É muito mais interessante, eu julgo pelo menos, não sei vocês, né? Às vezes é muito mais interessante conversar com uma pessoa que não acredita em Espiritismo, que duvida de algumas coisas que a gente estuda, do que com um companheiro que acredita exatamente nas mesmas coisas, tem as mesmas ideias, a mesma opinião, o mesmo conhecimento. A gente fica conversando sobre conhecido. Agora, quando chega alguém e diz assim, eu acredito nesse negócio de reencarnação, você se vê, ou pelo menos deveria, né, como um bom espírita, se vê na contingência de conversar sobre isso. Não para convencê-lo da reencarnação, mas para explicar aquilo que você já entendeu. E quem sabe ele possa entender também. Então, nesse momento, nós estamos participando da construção. Estamos participando do desenvolvimento. Estamos participando da revelação espírita, que, diferente do que muitos pensam, não é feita só pelos espíritos superiores. Quando você tem a oportunidade de esclarecer alguém ou apresentar um ponto a alguém, você é o revelador da doutrina espírita. Então, a nossa participação é muito importante.